Pessoal, nós vamos falar desse último vexame do Pablo Marçal no debate da revista Veja, tá? Com os candidatos. O Marçal diz que Tabata Amaral estuda as propostas porque ela não tem marido, tá? Tem o vídeo dele falando isso. Ele foi questionado por que ele chega nos debates sem saber nada sobre a cidade, assim, sobre os programas que estão em andamento. Ele não sabe os números do orçamento da secretaria, normalmente ele não sabe nada. E a Tabata chega sempre muito bem informada, com esses números na ponta da língua, os programas também, falando sobre coisas bem específicas. E ele, questionado sobre isso, falou: olha, a Tabata, ela sabe esses números porque ela não tem filho e ela não tem marido, então ela tem tempo para ficar estudando as coisas da cidade e da prefeitura. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, depois a gente vai fazer uma análise disso, mas antes eu queria falar de um problema de saúde pública, tá? Então acho que isso tem que passar na frente. A gente sabe que o primeiro momento do vídeo é o que tem mais destaque, é o que as pessoas mais assistem. Então é o seguinte, uma matéria hoje aqui na Folha de São Paulo: apostador brasileiro perdeu 24 bilhões de reais em 12 meses, segundo o Banco Itaú. Isso aí é o resultado do quê? 68 bilhões de apostas, tá? Os brasileiros desembolsaram 68 bilhões. E essas casas de aposta, incluindo aí jogo do Tigrinho, tá? E isso aí devolveu aos brasileiros 44 bilhões de reais em prêmios. Então significa, tá, que 24 bilhões, que é a diferença, é a taxa de serviço das casas de aposta. E aí é o seguinte, a reportagem conta que a gente tem notícia de que muitas famílias estão apostando, inclusive, dinheiro de Bolsa Família, estão colocando dinheiro que tá faltando comida, às vezes, em casa, porque a pessoa tá apostando. Então, virou uma tragédia social esse troço no país. E a gente vê claramente pelos números que isso é um jogo, quando você olha o todo, é um jogo em que os brasileiros botam R$3 e as casas de aposta devolvem 2 para os brasileiros. Ou seja, na verdade, isso é uma grande máquina de drenagem de recursos das famílias brasileiras. E isso já está aparecendo com muito destaque nos dados do Banco Central, tá? Então tem até uma rubrica das contas nacionais lá que chama Serviços Culturais, Pessoais e Recreativos. É uma rubrica de remessas. E veja como que disparou a partir ali da virada de 2022, mais ou menos, 2023, quando essas bets entraram com força. Veja como é que os números disparam, né? E não é só essa rubrica que tem a questão das bets. Mas agora voltemos ao assunto, que é o assunto principal do vídeo, inclusive, aquela questão do Pablo Marçal com a Tabata Amaral, dizendo que ela tem tempo para estudar os assuntos do município de São Paulo porque ela não tem marido e porque ela não tem filhos. Desculpa, ela é uma mulher brilhante, é a que mais estuda aqui, tem que assumir, ela estuda demais. Não tem marido, não tem filho, não tem problema, dá para estudar. Eu confesso, ninguém ganha, ela é medalha de ouro para estudar. Porque tem os afazeres da vida, né? A pessoa, quando ela tem uma família, ela tem mais compromisso para serem feitos, não é nada que é demérito, é só imaturidade. Vocês ficam às vezes doídos quando eu falo isso, mas a verdade é que as decisões que as pessoas tomam na vida mostram o nível de maturidade dela. Ela é um exemplar legisladora. Eu acredito que ela vai continuar fazendo isso, porque o povo de São Paulo não quer alguém que não tenha pujança nem gestão, não tem experiência com isso. Então, assim, não sabe o que é empreender, não sabe o que é riqueza, não sabe o que é um tranco do casamento. É só perguntar para todo mundo que é casado. Não é que eu estou desvalorizando, eu estou falando, ela não tem perfil. Se eu fosse um eleitor, eu ia olhar para o perfil e falar: ela tem futuro. Deixar de ser esquerdista, ela tem futuro, ela é brilhante. Vou te falar a verdade, a minha avaliação, ela é muito boa no que ela faz. Agora a análise. Primeiro ponto, eu acho que foi um grande tiro no pé ele falar isso. É só olhar a demografia do município de São Paulo, tá? Se eu não me engano, é 0,7, 0,8 filho por mulher. Você está falando de uma área em que as pessoas não têm muitos filhos e tem muita gente sem filhos em São Paulo, capital. Talvez se ele tivesse concorrendo a uma cidade do interior, uma cidade rural, do interior do Mato Grosso, poderia a realidade ser diferente. Mas falar em São Paulo, eu acho que não foi uma boa jogada para ele. E aí a percepção é de que pro eleitor de São Paulo, capital, dane-se se a Tabata Amaral está solteira, ou se ela está namorando, ou se está casada com aquele filho, com aquele prefeito de Recife, né, o João Campos, ou se ela está casada com um rinoceronte ou um cavalo. O que importa para as pessoas é a solução lá dos problemas do dia a dia do município. E acho, inclusive, que o Marçal implicitamente coloca que, olha, eu não tenho tempo para cuidar do município de São Paulo. Por quê? Porque eu tenho filhos, e muitos filhos, né? Ele tem, se eu não me engano, 4 filhos. Eu tenho as minhas empresas para cuidar. Eu tenho esposa, né? Porque segundo ele a esposa também é uma fonte ali que ele gasta tempo para. Então assim, ele tem filhos, ele tem esposa e ele tem um monte de empresa tal para cuidar. E o município de São Paulo vai entrar em 4º lugar, digamos, nas prioridades dele. E a Tabata Amaral, então, seria, segundo o próprio Marçal, uma pessoa mais adequada para cuidar do município, porque ela tem tempo para estudar as coisas do município e ela estuda, né? Porque justamente ela não tem filhos. É o que fica implícito dessa fala do Pablo Marçal.
Bem, tem uma matéria hoje no jornal o Globo tratando sobre essa questão que o Marçal, ele rachou o bolsonarismo em São Paulo, né? Tem até um item do Datafolha que perguntou para quem votou no Bolsonaro em 2022, perguntou assim, olha, em quem você vai votar agora para prefeito? E vocês vejam que o Marçal está disparando entre os eleitores do Bolsonaro, né? Ele tinha, pouco tempo atrás, 60 dias atrás, ele tinha 14% só das intenções de voto entre os bolsonaristas. Agora ele tem 29%. E o Ricardo Nunes, por sua vez, começou a cair entre os eleitores do Bolsonaro. Tá? Então é nítido que o Pablo Marçal está tomando votos bolsonaristas do Ricardo Nunes. E aí, olha só o que eles entrevistaram uma pessoa aqui que é especialista nessa nova ultradireita brasileira, não sei o quê, chama Camila Rocha. E olha o que ela diz, hein? O Nunes, quando o Bolsonaro diz que o Nunes não é o candidato dos sonhos do bolsonarismo, isso é uma preparação de terreno. Porque se o Marçal ultrapassar o Nunes e for ao segundo turno contra o Boulos, o Marçal vai virar o candidato do bolsonarismo em São Paulo no segundo turno. Então ela diz aqui, existe uma ideia de que o Marçal só entrou na campanha para causar polêmica, que a candidatura dele não é real, que se perder tudo bem, mas eu acho que temos que levar a sério. Ele entrou na disputa de verdade e está não só mirando a ideia, na ideia de atacar o Boulos e derrotá-lo, mas também preocupado em atacar o Nunes. E, Marçal, observa a pesquisadora, consegue ser ao mesmo tempo bolsonarista e antissistema, características que Nunes não tem. O aspecto antissistema também preocupa a campanha de Boulos. Rocha compara o influenciador ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Achei a comparação, inclusive, muito correta, porque o Nayib Bukele é um ditador, né? É um cara que entra com um discurso modernizante e tal, mas chega lá e ele se tornou um ditador lá em El Salvador. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer com o Marçal, tá? O futuro político aí desse personagem. Bem, pessoal, e aí só pra fechar uma última coisa, saiu mais uma bombinha de traque, né? Por que eu falo isso? O Glenn Greenwald se propôs a soltar uma bomba nuclear com essa história do vazamento do Moraes, mas o que tá saindo é só bombinha de traque de festa junina. Então tá aqui, Moraes usou o órgão do TSE contra bolsonaristas que xingaram ministros do Supremo em Nova York. A história aqui é o seguinte, vocês lembram quando estava no pico mesmo da tentativa de golpe, né? Novembro de 2022. Bolsonaro em reuniões com a cúpula militar pedindo golpe, os bolsonaristas fechando todas as estradas, destruindo o centro de Brasília, na porta dos quartéis, exigindo que os militares dessem um golpe de Estado, tudo armado ali, o circo, e houve um evento em Nova York com ministros do STF. E vazou nas redes ali onde os ministros ficariam, qual que seria a rotina, os horários dos ministros, tudo. E aí teve gente nas redes sociais incitando violência contra os ministros do STF, especialmente o Alexandre de Moraes e o Barroso. E aí esse pessoal da assessoria do Alexandre de Moraes pediram ali a retirada do ar de algumas dessas contas que estavam incitando violência contra esses ministros no auge ali da tentativa de golpe de Estado. Basicamente é isso. E, pessoal, fechando aqui, eu queria falar com vocês daquela oportunidade para se trabalhar. Se você estiver precisando, não é casa de aposta, não é bet, não é nada disso. Se você estiver precisando de trabalhar e tem uma oportunidade aqui de trabalhar, inclusive, recebendo em dólar, tá? Quem tiver interesse, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Várias pessoas gostaram, mandaram um retorno positivo pra gente. Então, tá aí a oportunidade. Quem tiver interesse pode procurar. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.